Olá, tudo bem? Paz seja contigo. Ei, você anda com aquele cuidado em relação ao seu corpo? Está de bem com o espelho? E em relação à sua saúde? Olha, tem muita gente que não tem um equilíbrio quando se fala sobre estética e saúde. Não tem um equilíbrio. Tem muitos que entram também, sabe, naquela de, vou fazer um regime da lua, do sol, da estrela. E nós vamos falar sobre essa temática hoje, desmistificar essas questões. O que é realmente verdadeiro, o que é mito. E hoje nós vamos trazer aqui dois profissionais que vão falar com muita propriedade sobre esse tema. Está começando, a partir de agora, o Direto ao Ponto. Eu sou Lucas Cavalcante e quero convidar para ficar comigo, para ficar conosco. E eu tenho certeza que você será muito abençoado através do conteúdo. E a propósito, faz o seguinte, compartilha essa programação, esse programa que começa agora. Compartilha aí nas suas redes sociais, para chegar ao alcance de mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é Canaã Recife, tá certo? E certamente você será bem edificado através dos cultos da nossa igreja e através desse programa. Bom, direto ao ponto, nessa segunda-feira, eu vou agora apresentar os meus convidados, né? Hoje nós temos dois profissionais da área. Eu quero começar com a Andréia Evaristo, que é personal trainer e também massoterapeuta. Nome difícil, massoterapeuta. Tudo bem, minha querida Andréia? Obrigado por estar aqui. Tudo bem. Muito obrigada a vocês, né, por ter convidado para que a gente possa falar um pouco sobre estética e saúde aqui, né? Está pronta para compartilhar dos seus conhecimentos? Com certeza. Estamos Maravilha. Ao lado da Andréia, do seu lado direito, nós temos aqui o evangelista aqui da Canaã, né, o nosso querido Bruno Faleiros, que também é personal trainer. O Bruno, que na sua vida profissional já mexe com esse negócio aí de saúde, de estética há muito tempo. Olha, inclusive, quantas vezes o Bruno chegou para mim, Lucas, vamos baixar um pouquinho esse peso, não é? Quem sabe esse programa não vai dar o start para isso. Seja bem-vindo, Bruno Faleiros. Obrigado, Lucas. É um prazer estar mais uma vez aqui, né? Espero poder compartilhar e colaborar com vocês com o que eu tiver para passar e poder ajudar ao máximo. Ok, então para começar, vamos orar, né, Bruno? Amém. Queria que você nos conduzisse aí em oração, vamos falar com Deus, tenho certeza que Ele vai nos dirigir nesse programa. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui juntos, mas que tudo seja para engrandecer o seu santo e maravilhoso nome, Jesus. Que tudo seja para a sua glória e que vidas sejam tocadas, Pai, pelo que o Senhor tem nos possibilitado passar para outras pessoas. E que essas pessoas sejam cada vez mais e mais abençoadas, tudo para a glória e honra do seu nome, Jesus. Amém. Amém, é isso aí. Bom, o tema de hoje, estética e saúde ao alcance de todos. E olha, visto de várias maneiras. A questão financeira, que tem muita gente que diz, não posso ir para uma academia. Não é? A questão religiosa, a pessoa diz, não, é vaidade, eu não posso. Não é? Então, de várias maneiras nós vamos abordar esse tema, ok? Então, eu quero perguntar primeiramente para a Andréia, qual a principal coisa errada, já que nós falamos aqui de alguns mitos, né, de algumas coisas, porque hoje na internet todo mundo chama o senhor Google para aprender alguma coisa, não é verdade? E a gente sabe que existe muitos mitos, fake news, tudo isso que termina atrapalhando, não ajuda em nada. É melhor consultar um profissional. Então, qual a principal coisa errada que as pessoas acreditam que pode fazê-las emagrecer? É justamente essas dietas loucas, né? Que as pessoas começam querendo, vai no Google e buscam dietas ali que não têm conhecimento do que elas estão fazendo, não buscam um profissional e fica fazendo dietas sem saber o que estão fazendo, né? Pois é. Ô Bruno, agora tem aquelas pessoas assim que normalmente isso acontece no início do ano. A pessoa diz assim, esse ano eu vou estudar, vou cursar uma faculdade, esse ano eu vou economizar mais, não é? Vou realizar um projeto, e esse ano ela olha para o espelho, não é? Diz assim, puxa, eu preciso emagrecer. Aí ela diz assim, esse ano eu vou emagrecer.
Aí a pessoa coloca até a meta, vou perder 20 quilos. Ela até começa, Bruno, mas por que muitas pessoas ficam no meio do caminho? Bom, o principal fator, né, vamos chamar assim, primeira coisa, né, o dia 2 de janeiro é o Dia Internacional do Regime. É isso aí. É o Dia Depois Internacional daquela ceia, né? Exatamente, como toda segunda-feira, né, é o Dia Internacional de começar o regime. Verdade. E às vezes na terça já acabou esse regime, ou na segunda noite mesmo, né? Meu Deus do céu, é verdade. Infelizmente acontece bastante. Mas, vamos lá. O principal fator é porque essas pessoas, elas tentam sozinhas. E esse tentar sozinhas, sem um acompanhamento, como a Andréa falou, buscando lá só no Google, isso já, logo de cara, o primeiro tropecinho que ela der, ela já joga tudo para baixo, acha que não dá mais para ela, acha que não dá certo, acha que está fazendo errado. Então, o principal fator de desistência é justamente a falta de um acompanhamento de um profissional para ajudar nesse passo a passo. Porque, às vezes, as pessoas querem um resultado muito rápido, mas elas esquecem que demorou aí, por exemplo, demorou 1 ano para engordar 10 quilos. Sim. E quer reduzir em 30 dias. Quer reduzir em 15 dias. Todo mundo quer resultado rápido, né? Mas é o que eu sempre falo, tudo que tem valor leva tempo para ser construído. Ô André, partindo do princípio de que as pessoas gostam de fazer aquilo que lhes dá prazer, é possível sentir prazer num planejamento desse, num projeto desse de emagrecimento, onde envolve comida, mudança de hábito, envolve sacrifício, correr, ou numa academia praticar um exercício, não é? E tem um outro exercício também que é fechar a boca, né? Assim, quando a gente ouve sobre isso, a impressão que dá é de que é um baita de um sacrifício. E eu imagino que muitas pessoas começam e não terminam, não alcançam o objetivo, porque elas veem como esse sacrifício mesmo, e tem hora que pesa de tal maneira que ela diz, eu não consigo. Aí eu te pergunto, é possível ter prazer? Sim. Quais são os caminhos para ter prazer de dizer assim, puxa, eu vou para uma academia? Porque eu também vejo que no começo, assim, como o Bruno frisou, do ano, as academias enchem. Mas daqui a pouco vai diminuindo, vocês que têm mais experiência, vocês que, né, têm esse contato direto com essas pessoas, daqui a pouco aquela pessoa que vinha todo dia, deixou de vir, faltou um dia, faltou 2, daqui a pouco desapareceu. Aí você encontra com ele, gordo feito eu. É bem possível. Por que será aí? Não, é possível sentir prazer, como o Bruno falou mesmo, é você tendo um acompanhamento, uma pessoa que lhe incentive. Você precisa de um incentivo, as pessoas precisam que tenham um personal, que tenha pelo menos seu marido, sua esposa, que esteja ali do seu lado. E assim, eu costumo dizer que quando uma pessoa entra em dieta dentro da sua casa, todo mundo tem que entrar. Ah, é? Todo mundo tem que entrar naquela dieta para um ajudar o outro. Verdade. Eu sei que às vezes... É um projeto familiar, então. É um projeto familiar, isso mesmo. Porque assim, eu sei que tem um magrinho, mas que o magrinho não come o biscoito recheado na frente do que gosta de comer, que está gordinho. Aí é uma tentação, né? Para não dar essa tentação, a batatinha frita, né? Que coma, tenha um cuidado, né? Porque eu acho que é isso que falta, o incentivo. Se a pessoa tem um incentivo, aí vai dando prazer. E também a continuidade, né? Como a gente sabe, uma coisa que é feita por 3 semanas, 4 semanas, e vai passando o tempo, aí ela vai começando a sentir o prazer naquilo que ela está fazendo. Perfeito. A continuidade e o incentivo. O hábito, e o incentivo. Né, de uma forma continuada, aliás, a prática de uma forma continuada torna-se um hábito, e o hábito pode se tornar um prazer. É isso aí? Agora, Bruno, por que eu já observei, tem certas pessoas que têm uma facilidade tremenda de emagrecer e outras não. Eu posso falar isso na minha família. Eu tenho uma filha que emagrece com uma facilidade tremenda. De repente ela descuida, aí ela engorda um pouquinho, não é? Aumenta uns quilozinhos. Mas quando ela coloca o propósito de emagrecer com extrema facilidade, por que isso acontece? Bom, Lucas, só um adendo dentro do que vocês estavam conversando com a Andréa. O que a gente tem mais, pessoal, que verificar é o seguinte: nós temos que fazer do nosso controle
controle alimentar um estilo de vida. E a nossa atividade física, ou melhor, nosso exercício físico, que é diferente de atividade física. Eu estou aqui me mexendo, eu levanto, vou até o banheiro, volto, isso é uma atividade física. Levar o cachorro para passear é uma atividade física, que é diferente do exercício físico, que é uma coisa direcionada e organizada para você especificamente. É como uma dieta numa nutricionista. Tá? Eu digo isso ainda, eu estou fazendo pós-graduação em nutrição para a prática esportiva, então eu vejo muito dentro das minhas aulas que as coisas são 100% individualizadas. Então, dentro de uma mesma família, como foi falado, existem coisas que para você, para o seu melhor resultado é assim, e para o melhor resultado da tua esposa é assado. Por quê? O peso é diferente, a altura é diferente, a composição corporal é diferente, ou seja, percentual de gordura, de musculatura, densidade óssea e tudo mais. Então, são as coisas separadinhas. Tá? Sobre a tua pergunta, você pode voltar, por favor, para ela? A pergunta que você me fez, que eu já esqueci qual foi? Eu também esqueci. Produção! Deixa eu ver no ponto aqui, peraí. Daqui a pouco a gente faz ela de novo. Vamos passar para outra aqui. Bruno, que eu acho que tem tudo a ver com você. Veja bem, a gente está colocando aqui estética e saúde. Lembrei da pergunta. É porque tem pessoas que têm facilidade de emagrecer, Bruno, e outras não. Foi isso mesmo. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Foi isso mesmo. Obrigado. Show de bola. É justamente uma das coisas que eu até acabei respondendo antes. É porque, por exemplo, o homem, inclusive, de uma forma geral, tem mais facilidade de emagrecer do que a mulher. Por quê? Porque o homem tem mais massa magra, ou seja, mais massa muscular. Sim. E a massa muscular é um tecido metabolicamente ativo. O que quer dizer isso? Eu estou sentado aqui e pelo meu volume de massa muscular, eu estou gastando X calorias. Certo. A Andréia, por ser mulher, a massa magra dela, a massa muscular dela é menor. Uhum. Ela está gastando menos calorias do que eu para estar sentadinha aí sem fazer nada. Certo. Entendeu? Então, esse é um dos princípios. O homem já tem mais facilidade quanto a isso, a mulherada já quer morre do coração por causa disso. Uhum. Mas tem N fatores. Um deles é o próprio metabolismo, que já é mais acelerado. No caso, você falou da tua filha. Ela é jovem. O jovem tem o metabolismo bem mais acelerado. Uhum. A partir dos 30, 35 anos, o metabolismo já começa a diminuir. Entendi. Por exemplo, eu tenho 55 anos, mas o meu metabolismo ele já é acelerado por si só. Então, eu tenho menos facilidade para engordar do que outras pessoas que, de repente, têm a mesma idade, mesma estatura, mesma massa muscular e têm um metabolismo mais lento. Entendeu? Então, na verdade, tem muitos fatores que englobam nesse sistema de facilitador ou não do emagrecimento, fora a genética. Certo. Embora o principal fator não é a genética. Inclusive, existe um estudo científico que diz que a genética mesmo é em torno de 14%. Vale esse princípio aí para aquela situação também que a pessoa diz assim, rapaz, eu não sei para onde vai a comida que esse menino come. Porque deve ter ali um abismo dentro, porque ele come, bate um prato, não é? E não engorda. Eu tenho um amigo, né, que ele não engorda de jeito nenhum e come, é bom de boca. Vale esse mesmo princípio? Exatamente, vale o mesmo princípio. Esse camarada... Da genética? A genética também, mas é como eu falei, a genética, esse estudo científico que foi feito, diz que a genética, dentro do processo de obesidade, por exemplo, ela é de 14% de influência, onde a grande maioria, não lembro exatamente qual o percentual, mas mais de 70% é o meio social. Ou seja, é a vida que aquela pessoa leva, é aquele estilo de vida que ela leva. Entendeu? Perfeito. Porque já reparou no mercado, por exemplo? Você que está em casa, vai no mercado, olha o carrinho de uma família que é mais magrinha e de uma família que é mais fofinha, vamos chamar assim. Uhum. A diferença de um carrinho de um e de outro. O dessa mais fofinha é cheio de refrigerante, é cheio de pão branco, é cheio de macarrão, é lotado de coisa de farinha,
é cheio de biscoitos. É. E, enquanto do outro você vai ver é mais legume, verduras, frutas e às vezes cheio de coisas integrais. Então, esse meio que também leva a esse processo. Ok, bom, mas nós estamos falando aqui sobre estética e saúde ao alcance de todos. Aí vem a questão, a gente vai abordar tudo, vamos para a questão financeira agora. Porque eu percebi que a alimentação, para esse fim, é muito mais cara. Você pega um doce, é 3 vezes mais caro, uma goiabada, não é? Dietética, zero açúcar, é 3 vezes, 4 vezes mais cara do que o anormal. Não é? Aí vem a questão de você buscar ajuda, como você falou, Bruno. Aí tem o quê? Tem a academia. Não é? Aí tem também o profissional que cuida dessa questão da alimentação. Nutricionista. Né? Nutricionista. Tudo isso é dinheiro. E aí? O que é que uma pessoa que muito mal, o salário que ganha dá para pagar o aluguel, pagar a conta de luz, a conta da Compesa que vai aumentar. A Compesa aqui em Pernambuco, viu, gente? É mal ele paga isso aí. Como é que ele vai investir na estética e saúde? E aí? Como é que faz um negócio desse? Fica difícil, mas... Pode dar uma caminhada na praia, né? Praia de graça ainda, né? Justamente, é o que eu ia dizer. E está aberta, né? Detalhe, né? O decreto está permitindo. Quando existe esse incentivo dela, do marido, ou da família incentivando, vai sempre se achar um jeitinho de você conseguir fazer esse exercício físico. Aquelas aulas no Google, funcionam ou não? São profissionais, né, que fazem, no YouTube, né? No YouTube, isso. No YouTube. Desculpa, Google não, YouTube. No YouTube tem profissionais, como também não tem, mas tem profissionais ali, pessoas que são capazes de ajudar. Mas você tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado porque tem muito exercício errado, né, Bruno? Olha aí. Tem muitos exercícios errados, tem algumas coisas que você tem que ter um certo cuidado. Mas você pode correr na praia, correr no parque. Agora tem essas academias da cidade, né, que você pode ali... você vai, tem profissionais contratados pelo Estado, né, que você não vai estar pagando nada ali naquela academia da cidade. É verdade. Entendeu? Está vendo que está ao alcance de todos? Tem, está ao alcance de todos. Tem um jeitinho. Tem a academia da cidade, que tem nos bairros, né? Ô Andréa, no meu bairro tem a academia a verdade, e Bruno, é que falta força de vontade. Força de vontade. Incentivo. Tem que ter um incentivo. É verdade. É verdade. E o que fazer? Bruno, deixa eu só fazer uma coisinha. Eu quero discordar de você, pô. Vamos fazer um negócio legal aqui, positivo. porque a gente pode discordar também. Positivo, né? claro, com certeza. Eu vou discordar com você só em relação à parte de custo. Tá. Certo? Eu não tenho a menor ideia quanto custa um doce de goiaba Diet Light ou qualquer doce de goiaba. Não precisa, tá? Mas, sabe, eu tenho certeza que a goiaba, fruta, é mais barato. É verdade. Que a banana é mais barato. Uhum. O grande lance é que a gente fica pensando na substituição por coisas Diet Light. Isso não tem nada a ver com você ter uma boa alimentação. Eu essa semana agora fiz para mim e para minha esposa uma pizza. A massa era batata doce. Pizza com massa de batata doce. E tinha lá o queijo, o tomate, o orégano, tudo. E Masterchef aí. E muito mais Chefe barato. E muito mais barato do que comprar uma pizza. E muito mais saudável. Entendi. Entendeu, Lucas? Então, na verdade, como a Andréa falou, se você olhar no YouTube, você vai ter N receitas, tá? De coisas muito bacanas e baratas. Tem, lógico, aquelas cheias de protocolo, mas tem umas muito simples, tá? E eu vou aproveitar e puxar um peixe, uma brasa para minha sardinha. Puxa, fica à vontade. Vai lá no meu canal do YouTube, tá cheio de aula lá. Bruno Faleiros. Você dá dica de alimentação? Não. Lá eu dou treinos para as pessoas fazerem em casa. Fazer o que em casa? Exercícios, os treinos para as pessoas fazerem em casa. Mas você também, na sua área, você trabalha com alimentação também. Eu não sou nutricionista, então eu não faço indicação nenhuma de dieta.
Mas eu digo aqueles finalizando. shakes. Mas ali é o seguinte, são É. dicas que eu posso dar para as pessoas, dicas que qualquer pessoa pode dar, tá? Então, por isso tem que tomar muito cuidado com essas dicas também. De onde vem? Procura o profissional, vem ver a idoneidade e tudo mais. E a parte dos shakes como substitutos de refeição já é uma coisa comprovada cientificamente que funcionam, mas tem que também ser muito bem orientado, como em tudo. Ok. Ô, André, o personal trainer, ele tem que ser psicólogo? Porque eu acho que é tantas pessoas que começam e querem desistir, e aí como trazer esse pessoal de volta para o caminho? Ei, não se afaste do caminho, volte para o caminho. É isso sempre que Filho eu pródigo. estava pensando aqui. Realmente, para a gente cuidar de uma pessoa, quando a gente pega uma pessoa para começar a cuidar dela, a gente vai indicar outros profissionais como nutricionista, que é todo um conjunto, né? Não é só o exercício, é a nutrição, é o exercício, é uma massagem, se ela puder fazer. Né? Tudo isso vai ajudar ela nesse processo de emagrecimento. Né? É um processo lento, não é um processo que é do dia para a noite, como o Bruno falou. Ela passa um ano para engordar e quer emagrecer em um mês. Né? Uhum. Então fica difícil uma pessoa assim, mas a gente é psicólogo, né? A gente é tudo, porque a conversa ali, a gente tem que estar toda hora incentivando, toda hora perguntando o que ela está comendo, o que não comeu, como está em casa, se ela está com algum problema com o marido, com a família, porque isso tudo influencia. Uhum. Né? A pessoa está com problema, ela vai comer mais, ela vai ficar ansiosa. Então, assim, tudo isso influencia. Então, a gente um pouco de psicólogo, sim. É verdade. Agora, a balança, ela, nesse processo de emagrecimento, ela pode ser inimiga? Na verdade, a balança é amiga ou inimiga nesse processo aí? Na minha opinião, sim, a balança ela é inimiga. Porque o que as medidas dizem não é o que o peso diz. Ah, é? Às vezes, por exemplo, que eu falo em relação à massagem, por exemplo. As pessoas procuram redução de medidas. Eu consigo reduzir medidas e muitas vezes o peso dela não é diminuído. Eu reduzo a medida por causa da retenção de líquido, da quebra de gordura, mas ela só vai perder esse peso se ela fizer exercício físico. Você concorda, Bruno? Exatamente. É o seguinte, eu gosto sempre de fazer uma analogia. Pego 2 homens de 1,80 m, os dois com 110 quilos. Você já imagina que eles são o quê? São o mesmo peso, gordo. Vamos lá, 1,70 m. São fortes os dois. E 110 quilos, são o quê? A gente usa o termo. Usa o termo forte para ser bonzinho, né? para ser bonzinho. São obesos, são gordos. Certo? Não são, não. Porque um deles é um fisiculturista que tem 4%, 6% de percentual de gordura, o resto é tudo músculo. E aí é saudável, e eles então. têm o mesmo peso e a mesma altura. Então, e o outro tem 35% de gordura e pouca massa muscular. Entendi. Então, o que a Andréia está falando é exatamente isso. O que importa não é o peso da pessoa, e sim a composição do corpo dela. Quanto desse peso é gordura, quanto desse peso é musculatura. E isso só vai conseguir através de um trabalho de bioimpedância ou de uma avaliação antropométrica com dobras cutâneas e tudo mais, que é uma coisa mais específica, que usa-se mais em academias. Mas, por exemplo, nutricionista, eu mesmo como personal, eu uso a balança de bioimpedância. Certo? Então, a balança não é nossa amiga, porque a gente tem pessoa pode estar, exatamente, entrei na academia, estou com o mesmo peso, mas aquela calça que não servia agora serve. Uhum. Por quê? Musculatura, 1 quilo de músculo, é mais ou menos esse tamanho. 1 quilo de gordura. Então, se eu eliminei 1 quilo de gordura e eu ganhei de massa muscular através da musculação ou alguma outra atividade, 1 quilo de músculo, eu diminui o meu volume, porque o de gordura seria isso. Compactou. E compactei para músculo, que seria isso aqui. Perfeito. Então, o melhor amigo é a fita métrica. Excelente explicação. Agora, Bruno, uma vez eu fiquei assustado, porque um amigo, eu não vou dizer o nome da empresa, mas ele queria me vender um shake. Tem várias, né? Várias empresas. De como é que é o nome, rapaz? Multinível. Então ele chegou, ele disse assim,
Lucas, eu vou fazer aqui, eu tenho um equipamento que vai fazer uma leitura da sua idade corporal. Eu acho que o termo foi esse. Se não é esse termo, por favor, me corrija. Aí ele fez, e aí a minha idade, eu tenho 47 anos, pulou para mais de 70. Isso aí é mito ou é verdade, Bruno? Conta essa história para mim. Essa história para mim. Eu posso falar o nome desse teu amigo? Pode. Eu. Mas esse chegou teu a amigo fazer? eu. Não, mas não foi você não. Não, mas eu fiz Foi outro, eu lembrei de outro. outro, Você mas chegou a fazer o meu? Eu fiz a tua avaliação de bioimpedância. foi? Nós temos aqui, pastor Outra- Júnior estava junto, inclusive, ele falou, mas Bruno, Lucas, tem que se cuidar. honestamente, foi outra pessoa que... Foi mesmo? Foi até de outra empresa. Então foram logo Foram dois, logo né? dois. Então parece que Que foi a se- prova, né? A Vive prova e a na contraprova. Então, Lucas, olha, É, você já pode dar uma carteirada no... Onde você for pegar fila aí para idoso, né? Se um deu 70 e pouco, todos também devem ter dado nessa faixa. posso estacionar? Pode estacionar nas vagas, né? Mas é isso aí. É porque isso aí é o seguinte: nós temos, na verdade, duas idades. A idade cronológica, que é a que você tem hoje, tantos anos de vida, e tem a idade biológica, que é a idade correspondente à tua situação corporal. Ou seja, a tua composição corporal vai te mostrar a tua idade fisiológica. Entendeu? Então, eu sempre estou fazendo a minha avaliação com bioimpedância. Eu tenho 55 anos e a minha idade fisiológica é de 43. Excelente. Porque cara. meu percentual de gordura é baixo, o percentual de gordura visceral, que é o que dá um maior problema, que é essa gordura da região da barriga. Certo. É a mais problemática porque ela é uma gordura que ela traz para a gente a possibilidade de ter diabetes, a possibilidade de ter hipertensão, ou seja, acarretarem doenças de fatores muito complicantes, entendeu? Para a saúde de uma forma geral. Então, essa doença... Essa região aqui é uma região que a gente tem que tomar muito cuidado, então a fita métrica é fundamental para estar fazendo Você já respondeu a essa pergunta que eu ia fazer. medição. Essa questão do peso, até que ponto pode comprometer a saúde? Você já respondeu, né? Então essa visceral, ela pode ocasionar diabetes e tudo mais, não é? Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre, antes de ir para o segundo bloco, a respeito de musculação, né? A questão de os homens, eu acho que tem uma maior incidência, mas mulher também faz. E aí eu te pergunto, você como mulher, musculação deixa a mulher masculinizada? Nem sempre, depende muito do treino dela, né? Se ela quer ficar com índice de massa corpórea, massa muscular mais elevado, o treino dela vai ser diferenciado daquela que quer só tonificar a musculatura. E quer ficar só com a perninha redondinha, toda direitinha, mas não precisa ficar uma fisiculturista, né? Então, depende muito do treino dela para poder ela chegar no objetivo que ela quer. E uma vez que você inicia uma academia, tem que permanecer? Ou tipo assim, eu vou utilizar a academia por um tempo para alcançar um objetivo, emagrecer tantos quilos. Aí eu alcancei. É aconselhável o quê? Parar ou deve continuar? Naturalmente, quando a gente começa a malhar, a gente se apaixona e a gente naturalmente não para, porque se você está gostando daquele corpo que você alcançou, por que você vai parar se está trazendo saúde para você? Tem sentido. Né? Você está ficando ali muito mais saudável, muito mais bonita, né? A postura melhora, tudo melhora. Quando você está malhando, tudo melhora. Então, por que parar? Você vai fazer essa pergunta para você e você mesmo vai responder. E eu creio que a maioria das pessoas só param por algum outro motivo, não porque, vou parar porque tá bom, já consegui meu objetivo. É muito difícil parar porque depois que você tá linda, meu amor, na academia, você não quer parar não, você quer ficar mais linda ainda. Ok, falando nessa questão de linda, no segundo bloco, a gente vai colocar um pouquinho de religião aí no meio, né? Porque a gente sabe que, minha avó dizia assim, tudo que é demais é demasia. A minha falecida avó, saudosa avó, ela dizia isso. E o que acontece? Às vezes,
a pessoa ela não tem um certo equilíbrio e até se torna narcisista, né? Para quem não sabe, o narciso é aquele que se ama muito. A questão do corpo, ele se namora a si mesmo no espelho, né? E tem certos exageros. E até que ponto isso pode comprometer a minha fé? Vamos falar no segundo bloco, tá certo? Enquanto isso, vai segurando aí, tá gostando? Tá gostando do programa de hoje? Vai emagrecer, vai. Você quer saber se eu vou entrar nessa? Olha, depois do que eu estou ouvindo aqui, eu acho que vai dar um start, viu? Eu vou entrar nessa aí. Até porque eu já tentei, até baixei alguns quilos e aí eu me acomodei um pouquinho. Eu acho que isso se identifica com você também. Mas olha, nesse momento eu quero convidar você para estar contribuindo. Você pode contribuir para que o programa possa a cada semana se elevar em qualidade, em todos os sentidos, né? Aquela questão do aperfeiçoamento. Nós queremos gerar um conteúdo em todos os sentidos, em qualidade de equipamentos, em qualidade de produção, dos convidados, dos assuntos, tudo muito bem estudado para que você possa ter aí onde você está algo que vai acrescentar na sua vida. A gente sabe que televisão, rádio e a própria internet oferecem muita coisa que não tem conteúdo, mas aqui eu acredito que você sempre, ao término do programa, vai ter algo a mais para acrescentar na sua vida e te dar mais qualidade, tá certo? Então, ajude através de uma contribuição aí na tela, né? Você já deve estar observando, tem as formas de você contribuir. Você que é um servo de Deus, você que congrega na nossa igreja Canaã Recife, pode também tanto ofertar como dizimar através dos meios que você vê aí, tá bom? Então, aproveita esse momento e daqui a pouco a gente volta com você falando sobre estética e saúde ao alcance de todos. Até já. Só desejo
Muito bem, estamos de volta. Obrigado pela audiência, obrigado por assistir o Direto ao Ponto, né? Estamos falando hoje sobre estética e saúde ao alcance de todos. E vamos falar um pouquinho da questão religiosa, não é? Porque tem muita gente que não tem um cuidado com a estética e, pasmem, tem aqueles que nem com a saúde têm. Porque acredita, ainda tem gente que diz que não pode usar desodorante porque é pecado. Não pode usar um perfume porque é pecado. E a pessoa diz, é vaidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre a questão do equilíbrio, Andréia. Eu posso ter um cuidado com o meu corpo, ficar de bem com o espelho, de uma forma equilibrada, sem pecar na questão da vaidade. Muito embora Salomão disse que tudo é vaidade, né? Mas eu digo assim, a vaidade de uma forma crônica, que fica perceptível que a pessoa tem um problema realmente, uma patologia, não é? E que também interfere na sua vida espiritual e até psicológica. Como é que pode conseguir esse equilíbrio? A pessoa dizer, não, é possível cuidar sim do meu corpo e sem desagradar a Deus. Quando você pensa diretamente na sua saúde. Porque quando a gente vai para uma academia, quando a gente busca uma atividade física, porque muitas pessoas elas não gostam de academia em si, mas não só existe academia para você cuidar da sua saúde. Existe hidroginástica, existe caminhar no parque, né? Em qualquer lugar você pode estar cuidando da sua saúde. Cuida da alimentação, faz o exercício físico e está cuidando da sua saúde sem estar afetando em absolutamente nada na sua fé, na sua religião. Não está afetando em nada, você está pensando na sua saúde. Então, pense na sua saúde, com toda a cautela você vai conseguir fazer os exercícios físicos, vai conseguir cuidar da sua alimentação sem afetar nada. É bem nesse caminho, Bruno, aquela questão, porque tem pessoas que dizem, não, tem pessoas que falam assim, aquela mulher está com o corpo muito sensual. Não é? Porque há exercícios para modelar o corpo, não é isso? Exato. Tem exercícios para você modelar, sendo, já colocando, foi ótima essa tua colocação aí, porque eu já me pego um gancho para uma coisa. Primeiro de tudo em excesso faz mal. Seja o excesso do sistema de cuidar de corpo mesmo. Tem gente que hoje deixa de vir para a igreja porque tem que treinar no domingo e o horário que eu tenho que ir é no mesmo horário do culto. Então já está sendo uma coisa já meio que doentia. Falar sobre isso. Né? Uma coisa já meio doentia. Então já está te tirando de você ter, por exemplo, a tua comunhão com Deus dentro da casa do Pai para poder estar querendo cuidar apenas da parte estética. Né? E quando você falou agora sobre essa parte tem algumas coisas que incomodam as pessoas de uma forma geral, que é a tal da barriga. Uhum. Já vamos desmistificar logo de cara aqui. Não existe nenhum, fala até devagarinho, ó, não existe nenhum exercício que vá fazer sair a gordura apenas da barriga. Não existe. Abdominal, tira a gordura da barriga? Não. O emagrecimento é como você esvaziar uma bexiga cheia de ar. Ele murcha como um todo, ou seja, você tira do corpo como um todo, dentro da parte de atividade física, certo? Então, para que eu vou fazer abdominal então, Bruno, se ele não vai tirar a gordura dali, mas você está fortalecendo a sua musculatura e vai melhorar o aspecto, mas a gordura vai permanecer ali. Não existe, vou fazer um movimento para braço que a gordura do braço vai sair. Isso é um mito. Okay? Esse Então, negócio de queimar gordura é uma expressão que o pessoal usa, mas é mito. Não, é porque assim, não é que queimar gordura é mito. Queimar, mas queima de uma forma geral do seu organismo, do seu corpo. Você não vai tirar a gordura só da barriga, é isso que eu estou dizendo. Ah, tá. O exercício que você faz, ele vai utilizar a gordura como fonte de energia. E a gordura da onde? Da barriga? Não, vai tirar usar a gordura como fonte de energia do seu corpo todo. E para isso, inclusive, você tem que fazer uma atividade física numa frequência cardíaca adequada para você. Por isso que, como a Andréa também falou no começo, procure um profissional de educação física capacitado para te ajudar. E sobre a história de você exceder, como você falou, né?
as pessoas se excedem em algumas coisas e você tocou até, o corpo daquela mulher está muito sensual e tal. A maldade, Lucas, está no coração de quem vê, não de quem está fazendo. Mas você há de convir que, e aí eu posso abrir o leque aqui, há pessoas que quando estão se vestindo, que aí é um outro assunto, mas nós sabemos que roupa é para vestir, mas tem gente que usa roupa para mostrar. Então aí há uma intenção no coração da pessoa. Hoje eu vou arrasar, vou deixar os homens boquiabertos, entendeu? Eu estou falando essa questão porque uma mulher cristã, eu tenho certeza que o diabo lança a seta. Olha, fica corpo bonito, fica, sabe, vou usar a expressão aqui, com bumbum avolumado e coisa e tal, e pá, que você vai ficar sensual. E aí entra a questão do equilíbrio, da questão da pessoa vigiar e dizer assim, não, peraí, não é por esse objetivo, não é nesse clima. Se eu melhorar esteticamente, eu vou melhorar para o meu marido, não é? Para o meu cônjuge. É bem por aí? Exatamente, aí é outra história. Por isso que o tema de hoje é o quê? Estética e saúde, não é? Ao alcance de todos. Né? Ao alcance de todos. Porque elas andam de mão dadas. Porque não adianta nada você ser a mais bonitona do planeta e tá toda mal de saúde. Porque você pode estar muito bonita e muito ruim de saúde. Como algumas, também, né? Como a gente já viu muitas vezes, né? Aquelas manequins magra que parece, eu particularmente no meu gosto pessoal não gosto, mas que são lindas perante os olhos da sociedade. Só que tem lá bulimia, tem um monte de problema, né? Anorexia, um monte de problema de saúde, a grande maioria delas com problemas de anemia, e o pior de tudo, quando vai para uma balança de bioimpedância, o percentual de massa muscular é pequena e de gordura é alto. E o pior, ela se olha no espelho e consegue se ver gorda. Eu estou muito gorda. Aí entra depressão, quem está de fora, né? diz, menina, cadê essa gordura que eu não estou vendo? Ansiedade, depressão. É algo que já está comprometendo a questão da saúde psicológica, né? Virou uma patologia, né? Se a gente trouxesse aqui um psiquiatra, iria falar talvez de mais de uma doença ligada a essa questão. Então, o tema é muito abrangente, viu? É muito importante você atentar para tudo que está sendo falado aqui, para que, em busca do corpo ideal, você não cometer excessos, tá? Que podem comprometer o teu lado emocional, que pode comprometer até a tua fé, que pode comprometer, né, até teu dinheiro, talvez de uma forma mal utilizada, né, já que há tantos mitos, esses regimes aí, essas coisas. De onde começou esse negócio de regime da lua, regime não sei das quantas, do sol, da estação? Como é que essa coisa ela estoura assim? E muitas pessoas acreditam. Eu acho assim, porque a internet, como ela abrange todo mundo, né? Essas coisas vêm dos lugares que a gente menos espera. E quando você coloca um nome ali, né, naquela lupazinha, vem de onde você nem imagina essas dietas. Então, assim, a gente nem sabe exatamente de onde vem, né? As pessoas estão tentando aí ganhar dinheiro de várias formas e começam a inventar, colar, colou. E existe gente que utiliza do que ele está propondo ali, então termina que um passa para o outro, eu fiz, faz também, faz também. E não são poucos os casos, Andréa e Bruno, de pessoas que perderam a vida. Não é? Em busca desse corpo perfeito, vai a um determinado lugar, a pessoa não tem registro nenhum, não é médico, não é profissional, coisa nenhuma, não é? E faz ali um procedimento e a pessoa vem a óbito, não é isso, Bruno? Com certeza. Inclusive, hoje tem um perigo muito grande, né? As musas da internet, as musas, né? Que o bumbum avantajado, o colchão e tal, e como a Andréa falou, no final de tudo, na verdade, ela está querendo te vender alguma coisa. Muitas vezes lá no Instagram dela, tem lá ela fazendo um exercício que não tem pé nem cabeça. O pior de tudo, não tem nenhuma comprovação científica que aquele exercício produz o que ela está dizendo.
e muito menos que é seguro para execução. E o que acontece com isso? Você que está aí, inocente, sem saber nada, vai fazer aquilo que ela está fazendo, achando que vai ter o resultado que ela tem, só que esquece que por trás daquela musa da internet tem uma nutricionista, tem um personal, tem suplementos que ela toma, e aquilo que ela te passa, muitas vezes ela nunca tomou na vida. Aí entra aquela musiquinha, o golpe está aí, cai quem quer. É isso aí. Ô André, fala um pouquinho, você atua como personal trainer, né, em academia e tudo mais, mas você é massoterapeuta. Fala um pouquinho o que é massoterapia. Massoterapia é um tratamento terapêutico à base de massagem. Né? A gente faz o tratamento na pessoa ali com as mãos, né, manual, e vai cuidando ali dos pontos, gatilhos da pessoa, acelerando a circulação sanguínea, né? Você acelera o metabolismo. E nesse caso, no caso da massagem, vai atuar na parte da saúde. Da saúde. Mas também na parte estética ou não? Também na parte estética, Como? é claro. Na parte estética. Justamente nessa parte que eu estava falando em relação às medidas, né? Porque a gente tira a retenção de líquido, né? A gente elimina a retenção de líquido através dos linfonódulos, né? Sim. Que é os nossos filtros. Né? A gente vai, drena ali aquela pessoa e geralmente quando você está com muita retenção de líquido, você fica inchadinha. Então, quando esse líquido é retirado, você vai secar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, é possível emagrecer através de massagem? Emagrecer não, é reduzir medidas. É importante isso aí, tá vendo aí? Talvez você pense como eu estava pensando, que uma coisa, as duas coisas é a mesma coisa, mas não são, né? Não são. A gente consegue reduzir medidas com a massagem redutora, a massagem modeladora, e a perca de peso ela é associada com o exercício físico. As duas coisas, elas andam juntas. Ok, mas há casos, Bruno, que tem que ter a bariátrica mesmo, né? Ou não? Tem casos que as pessoas recorrem para a bariátrica. Eu já tive aluno de personal que fez bariátrico, mas aí é um caso que tem que ser muito estudado, é um caso já extremo, porque a bariátrica de redução mesmo da parte intestinal, ela é uma mutilação, eu vejo dessa forma, porque é uma retirada de um pedaço de um órgão, né? E essa minha aluna, ela fez, mas ela passou 2 anos, ela é psicóloga, e ela passou 2 anos sendo tratada por uma psicóloga para depois poder fazer, porque é um choque muito grande para o organismo. Por isso que hoje tem um grande número de pessoas que são cirurgiados e voltaram a engordar, porque não emagreceram, Lucas, na cabeça. Entendi. Não emagreceu a parte psicológica, que na verdade é o que acaba afetando de uma forma geral. Entendeu? Porque emagrecer, como a Andréia estava falando, e perder peso são coisas distintas. Entendeu? Entendi. Porque emagrecimento está relacionado à diminuição do percentual de gordura, enquanto você pode perder peso, perdendo massa magra, ou seja, perdendo musculatura e ficando flácido. Perfeito. Voltando para a massagem, o que uma sessão de massagem por semana pode mudar na minha saúde? Já estou perguntando porque eu já quero agendar aí, entendeu? Você conseguindo fazer uma sessão de massagem, tanto da drenagem linfática como da massagem relaxante, você consegue diminuir dores de cabeças crônicas, você consegue diminuir dores musculares, dores nas pernas, do período pré-menstrual, por exemplo, que a gente sente muito. Grávidas, depois das 16 semanas de gestação, ela sente muito porque ela retém muito líquido, então ela faz a drenagem linfática e, consequentemente, ela não vai sentir dor nas costas, ela não vai sentir dor nas pernas, e às vezes tem grávidas que sentem dor de cabeça também, e isso faz com que a drenagem
vai eliminando esse líquido e essa retenção de líquido que causava dor não vai causar mais. E se você tiver uma doença psicossomática, como, por exemplo, a fibromialgia, eu trato muitas pessoas com fibromialgia, e elas me relatam que as dores delas articulares, como você consegue acelerar essa circulação sanguínea, então ela vai passando pelas suas articulações e isso faz com que você consiga relaxar e a dor ela é eliminada, né, com a massagem. Bruno, eu quero fazer 2 perguntas para você. Não esqueça não, viu? Vou fazer 2. Vai te matar 2 perguntas aqui que são interessantes. A primeira é qual a melhor forma de encontrar um profissional de estética? E a segunda, como saber se o espaço de estética é confiável? Bom, em relação à estética, a André que era a melhor para responder, né? Mas eu acho que é o seguinte, hoje em dia, você pode pesquisar, né, no Google sobre tudo, inclusive sobre o profissional. Se você vai numa determinada clínica, você coloca lá no Google sobre o nome daquela clínica, puxa o nome dos profissionais que tem lá, você já tem tudo sobre isso, né? Mas eu acho que assim, um dos fatores hoje em dia primordiais é uma referência através de uma outra pessoa, porque é nada melhor do que a indicação de um amigo sobre algo que foi bom para ele. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho alunos de personal que são meus alunos porque um amigo indicou, porque já foi meu aluno, porque é meu aluno. Então, é o boca a boca, o famoso boca a boca. E eu acho que esse é um fator, mas acho que a Andréia que é a Então, o Bruno colocou a bola na marca do Pedro para você fazer o gol, André. Então, eu cheguei num determinado local, né? Seja para alimentação, seja para massagem, seja o que for, que estiver ligado diretamente à minha saúde corporal e à minha estética. Hoje a gente tem o Conselho Federal dos Massagistas. A gente, como toda profissão, só é você, se você procurar, nós temos o registro lá também no Conselho Federal. Então você vai nesse registro e você vê se esse profissional é habilitado para tratar você. Tanto o espaço nós temos redes sociais hoje. Se você tem um Instagram, você tem o Instagram da pessoa, lá tem depoimentos dos meus clientes mesmo, todo mundo eu pego depoimento. Então o depoimento é muito importante, que é justamente o boca a boca. Você não conhece aquela pessoa, mas você vê a seriedade dela. Aí você vai no antes e o depois dela, você vê que o que ela está falando é verdade. Então, você entra no Instagram, no Google, vai no Conselho Federal dos Massagistas e procura um profissional habilitado para tratar de você. Tanto o espaço você tem como conseguir através das redes sociais e o profissional também. E mais, para de estar falando com as pessoas só pelo WhatsApp. Liga, conversa com a pessoa, conversa com o dono, com o profissional, para poder você sentir na voz se ele está mentindo, se ele não está mentindo. E você vai até o espaço dele. Quando você chegar no espaço, você vai ter a conclusão final. Perfeito. Eu lembro de uma época que o pessoal chamava de Cooper. Vou fazer Cooper, né? Não se usa mais essa expressão. Hoje são as famosas caminhadas, né? E eu quero te perguntar, Bruno, a questão de caminhar, outros correm. Eu já vi que tem pessoas que correm na areia da praia, né? Que torna um pouco mais sacrificante, né? Digamos assim, aquele trajeto. Todo mundo está habilitado para fazer esse tipo de atividade ou tem que passar por um médico, um cardiologista? Porque, assim, parece que não há esse cuidado. A pessoa diz assim, a partir de hoje eu vou caminhar. E a pessoa diz assim, eu vou caminhar 1 quilômetro, vou correr 2. Nessas tomadas de decisões, onde é que entra a questão de um profissional aí para auxiliar e a pessoa não correr um risco sem saber que está correndo? Ótima pergunta, Lucas. Bom, primeira coisa, tem que ir para um médico sim. Vai para um clínico geral, certo? Pede para ele a possibilidade de você fazer lá todos os exames, porque principalmente se você é uma pessoa 100% sedentária, porque você vai poder trabalhar dentro de uma frequência cardíaca da atividade segura,
para determinados problemas. Vamos supor, você tem lá o colesterol, o LDL, o colesterol ruim elevado, o HDL está baixo, certo? Você tem lá o problema de glicose, por exemplo, elevada. Tudo isso vai interferir no tipo de atividade que você deve fazer. Em hipótese alguma, você que está sedentário, pode fazer de cara corrida. Por quê? Porque se você está acima do peso, vamos pensar alguém que está acima do peso, está sedentário, eu sempre digo, uma pessoa que está acima do peso é aquela pessoa que, por exemplo, é um prédio que foi construído com alicerce de 3 andares e está com 8. Então, você vai ter os seus alicerces, vamos chamar assim, abalados. Quais são esses alicerces? Tornozelo, joelho, essa articulação aqui, certo? Que chama coxo femoral, coluna. Então, você vai poder ter N fatores fora um problema cardíaco. Entendeu? Então, na sua opinião, o que seria ideal, sem passar pelo médico? Vamos lá. Eu tomei uma decisão de caminhar na praia, que é de graça, não é? É em conta, não é? Então, o ideal para eu que vou começar, caminhar quantos quilômetros? Você já falou que correr não é ideal. Eu que estou gordinho assim. Certo. Mas para começar a caminhar o quê? Quantos quilômetros? Não dá, Lucas, para a gente dizer exatamente, porque assim, a gente pode confundir que está em casa. Porque vamos supor, eu estou falando aqui agora, posso estar falando para uma senhora de 60 anos, que tem 1,60 m e está com 5 quilos a mais, e ela acha que ela está gordinha, mas eu também posso estar falando para uma senhora que tem 1,60 m que está com 110 quilos. Como é que eu posso dizer que as duas vão ter que caminhar 2, 3 ou 5 quilômetros? Seria muita irresponsabilidade da minha parte fazer isso. O que eu digo é o seguinte, faça caminhadas, não é caminhada desfile no shopping, é caminhada para fazer atividade física que eleve a tua frequência cardíaca, certo? Para que você utilize gordura como fonte de energia. Porque a caminhada, Lucas, também tem um perigo. Se a pessoa só fica fazendo caminhada e ela não tem uma boa alimentação, e ela não tem uma boa qualidade de sono, ela não tem uma boa hidratação, tudo isso muitas vezes vai ser mais malefício do que benefício, porque ela pode estar perdendo massa magra, ou seja, massa muscular, porque não utilizou como substrato energético, ou seja, como fonte de energia para o corpo dela, a gordura, e sim proteína, que provém da musculatura. Ok. E esse caminhar, tem uma forma certa de caminhar? A questão da respiração também. Existe uma forma correta ou é simplesmente sair andando? A respiração é sempre aquela história. Inspira pela boca, ou pelo nariz, e expira pela boca. De uma forma natural. Mas o principal que a gente deve tomar em cuidado quanto a isso é postura, para que você não fique curvado, que você ande de peito ereto, olhando para frente, e com tênis, um tênis adequado, que seja um pouco fofinho, nada de sapatilha, nada de chinelo, muito menos descalço. O descalço só se for pela areia da praia, já é diferente no caso, tá? E em hipótese alguma, ficar parecendo um presunto todo enrolado no plástico. Não existe esse negócio de se enrolar no plástico porque você vai queimar mais gordura. Não vai, não. A única coisa que você vai conseguir ali é arrumar uma micose, porque o suor que era para estar sendo evaporado está ficando ali colado naquele plástico o tempo inteiro que você está caminhando. Plástico mesmo ou plástico? As cintas? Plástico. O pessoal coloca plástico? Os dois. Filme. Coloca filme? Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Ah, meu filho, às vezes eu tô andando, eu já ouvi, mas às vezes eu tô caminhando. Não tem, André? Só fica embalado, então. Presunto embalado. Às vezes a pessoa tá andando na praia, você ouve aquele barulho, tchac, tchac, tchac. Quando vê, a criatura tá toda enrolada num plástico, tá parecendo um saco de pão, sabe, assim, no saquinho que você sai colando dentro do saco plástico. O tema é muito abrangente. Inclusive, a gente pode dar uma pincelada no finalzinho aqui, a minha produtora já mostrou ali que a gente tem alguns minutinhos só, mas a gente vai falar sobre dor. Dor vai ser um tema, viu? Olha, você que sofre com dores, não é? É
Fibriol, não vai sair. Fala no microfone, como é que é o nome? Oi, até me saiu. Tá louco? Fibromialgia. Quem é portador sente dores no corpo. Dores no todo o corpo. Isso é uma doença. É uma doença psicossomática. Nós vamos falar sobre esse tema. Mas dá só uma pincelada. A massagem relaxante pode substituir os analgésicos, que eu escuto muito que você utilizar muito analgésico, você pode ter outros problemas de saúde, né? Isso. A gente pode fazer a massagem e ela substituir o analgésico se você não tem nenhum tipo de contraindicação. Por exemplo, a gente só pode fazer uma massagem numa pessoa que tenha que seja hipertenso controlado, que tenha diabetes controlada, que nunca tenha tido trombose venosa, que não seja cardiopata. Então, essas doenças são contraindicadas. Né? A gente não pode fazer massagem nesse tipo de pessoa. Mesmo? Não pode, de jeito nenhum. Então, assim, existe, né, a ficha de avaliação para isso. A gente avalia o paciente para poder a gente saber tudo sobre a vidinha dele, para poder a gente conseguir fazer um plano de tratamento para que ele possa sair dali realmente relaxado e sem dor, sem precisar do analgésico. E esse plano é caro ou não? Não, vai ao alcance de todos. Ao alcance de todos. Ela terminou já com o tema, tá certo. Gente, a conversa tá boa. E a ideia é essa, é uma conversa informal, não é? É uma troca de experiências. Às vezes eu falo mais do que deveria, eu confesso, porque, na verdade, quem conhece sobre o tema são eles. Você tira pelo corpo, né? Você olha aqui, ó, e olha o corpo deles, né? Então, eles falam com propriedade do assunto. Eu agradeço, né, o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui, compartilhando dos conhecimentos que vocês adquiriram ao longo das suas vidas profissionais, não é? E nós vamos ter uma outra oportunidade para chamá-los aqui para falar, por exemplo, sobre dor. Muito importante a gente falar sobre isso. Mas estamos chegando ao final, queria dar 1 minuto para cada um, deixar aí o seu contato, né? O pessoal quer falar com a Andréia, quer tirar uma dúvida, não foi falado tudo aqui, nem nunca vai ser falado, sempre tem algo para se falar. Então, pode entrar em contato com você através das suas redes sociais e também o Bruno. Primeiramente você, uma André. coisinha rápida que eu queria falar também a respeito das pessoas que tiveram Covid. Elas estão com muitas dores no nervo ciático e na coluna. Então, a gente está trabalhando com tape, né, que é uma bandagem elástica, bandagem terapêutica, que está surtindo muito efeito. Então, depois, no outro tema, a gente pode falar mais sobre isso. Você pode me encontrar na minha rede social, @andreevares75, ou pelo WhatsApp, 99962-2742. A gente pode bater um papo. Repete o número aí. 99962-2742. Ok. Obrigado, Andréa. Bruno Faleiros. Prazer foi nosso. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Amém. E uma coisa, pessoal, que eu quero deixar para vocês muito claro. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, que Deus fez a sua imagem e semelhança, como diz na sua palavra. Mas ele vai quebrar muito se ficar muito parado. Então, sai do sofá. Quanto mais parado você tiver, mais seu corpo vai quebrar. Mais problemas você vai ter, mais dores você vai sentir. Tá? E me segue lá no Instagram, @Bruno Faleiros, com 2 L's, tá? Bruno Faleiros Personal. Esse mesmo nome também é no canal do YouTube, Bruno Faleiros Personal. E o meu WhatsApp, pode falar diretamente comigo, vou ter o prazer de estar te ajudando, é o código 81 98649 7464. Então, código 81 98649-7464. Obrigado, Bruno. Olha, Deus criou, o que você vê aí, 6 dias, a criação está lá relatada em Gênesis. Ele criou com a sua palavra, com exceção do homem. O homem, ele tocou, do barro ele fez o homem. Você é uma pessoa rica, você é uma pessoa que tem dádivas, presentes que Deus te deu pela sua infinita graça. Só que
Você tem uma missão. Assim como Deus deu a missão para Adão de colocar o nome dos animais, de cuidar do jardim, de cuidar de Eva, não é, da sua esposa, e de Eva também cuidar do seu esposo Adão. Sabe, eu e você também nós temos uma missão de cuidar da nossa vida, em todos os sentidos. Cuidar da saúde emocional, cuidar da fé, cuidar do corpo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Então, que o programa de hoje tenha sido um start para você fazer uma grande virada. Não precisa virar o ano, não. Pode começar hoje. Pode começar amanhã, com a tua caminhada, com a tua ida a buscar um profissional, não é? Numa academia, enfim. Com certeza você entendeu o recado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Direto ao Ponto, segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir.